Olá pessoal, sou o professor Marcos Vinícius Caldeira. Esse é o canal Simplesmente Matemática. Vamos para mais uma correção de de mais um exercício, mais uma questão da segunda prova do Enem de Matemática, tá? A gente está usando a prova azul e a questão é 138. Então vamos lá. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrica e geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência, que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for acertado vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio de uma equação da reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados: A, que é o 0, 4, o B, que é o 4, 4, o C, que é o 4, 0, o D, que é o 2, 2 e o E, que é o 0, 2. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação e dar as respostas lá, das alternativas? Bem, isso é um problema que a gente vai precisar usar o conceito de geometria analítica, tá? De equação da reta e equação da circunferência. Bom, é importante aqui a gente perceber a seguinte questão, ou melhor, as seguintes questões. Ele tem que fazer uma equação de reta e de circunferência que passa pela origem e pelo ponto A, porque ele está querendo saber a equação que forneceria passando pelo ponto A. Então a equação tem que passar pela origem, tá bom? E pelo ponto A. Então isso é uma informação importante. Tá? Eu até marquei lá. Então a gente tem que descobrir o quê? Equações da reta que passem pela origem e da circunferência que passem pela origem e pelo ponto A. Basicamente isso. E calcular a trajetória atinge quantos pontos. Se for reta, tem que multiplicar por 1. Se for a equação da circunferência, tem que multiplicar por 2. Bom, então vamos achar a equação da reta que passa pela origem e passa pelo ponto A. Então tem que passar pelo ponto 0, 0, que é a origem, e A, 0, 4. Como é que a gente acha a equação da reta passando por 2 pontos? Simples. A gente usa aquele determinante botando o x, y, 1 na primeira linha e os pontos na segunda e terceira linha completando na última coluna com 1. Vamos ver isso como é que fica. Então lá, a gente tem o determinante de x, y1, de 0, 0, 1, que é um dos pontos, que é o ponto da origem, 0, 4, 1, que é o ponto A, e igual a 0. Tá ok? Se eu resolver esse determinante, o que eu vou ter lá? Vamos ver lá. Ele vai ter o quê? Vamos usar a regra de Sarri, tá? E eu vou fazer uma variante da regra de Sarri aqui. O que eu faço? Olha só, primeira coisa, pegar a diagonal principal, multiplicar os números, tá? Então aqui eu tenho que x, tá bom? X vezes 0 vezes 1 dá x. Ou melhor, x vezes 0 vezes 1 dá 0, né? Porque tem um 0 ali multiplicando. Tá? Então 0 mais. Agora eu pego aqui y vezes 1 vezes 0 dá 0. 4 vezes 0 vezes 1 dá 0. Então vou ter 0 mais 0 mais 0. Agora, diagonal secundária, multiplico aqui. A principal, 1 vezes 0 vezes 0 dá 0. Mais 4 vezes 1 vezes x dá x. Opa, então vou ter um 0 mais 4x aqui. Ou melhor, é menos 0 menos 4x, porque quando faz a secundária você tem que diminuir, né? E por fim vou ter y0 vezes 1, então menos 0. Então isso tudo tem que ser igual a 0, tá? Então menos 4x igual a 0. Se eu for resolver isso tudo aqui, eu vou ter que menos 4x igual a 0, x vai ser igual a 0 dividido menos 4, x vai ser igual a 0. Então essa é a equação da reta. Então, a equação da circunferência é dada por x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Só que o x, 0 e y0 são os pontos do centro. E o centro é 0, 0, né? O centro da circunferência, porque ele fala que o centro tem que passar pela origem dos planos das coordenadas. Então, como é que vai ficar a equação da circunferência? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Só que qual é o valor de r? O valor de r você pode tirar aqui calculando a distância do ponto A
a origem. Ou você usa a forma de distância, mas aqui é muito fácil ver no gráfico que o raio, porque aqui é a origem da circunferência, aqui é um ponto pertence à circunferência, então o raio ele vale 4. Muito fácil observar isso, né? Então o raio é igual a 4. Logo, a equação da circunferência, que representa essa circunferência que passa pela origem, pelo ponto A, ela vai ser o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Tá lá, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Então a gente tem a equação da reta e a equação da circunferência. Agora tem que ver, nessa trajetória da reta e da circunferência, quantos pontos eles atingem e quantos pontos fazem cada um, tá bom? Então vamos lá. A equação da reta x igual a 0, então é essa aqui, ó. A reta é essa aqui, ela passa pelo ponto E e A. Então ela atinge 2 pontos, o A e o E. Só que cada ponto vale 1 ponto na competição. Então quantos pontos ele fez pela equação da reta? 2. E agora a equação da circunferência x ao quadrado vezes ao quadrado igual a 16, ela passa pelo 0 e passa pelo 4, tá? Você tem duas formas de resolver. Ou você testa os pontos aqui, para ver se entra na equação, quais são os que entram, tá? E ver quantos pontos. Mas existe uma forma mais fácil de ver, olha só. A equação da circunferência, essa circunferência, ela tem centro em O e raio 4. Então, ela vai passar por os pontos que tem raio 4. Por exemplo, o B não tem raio 4, ele tem um raio maior que 4, né? Porque esse lado aqui é 4, se eu pegar esse quadrado aqui, então essa diagonal aqui vai ser L raiz de 2, 4 raiz de 2, então vai ser maior que 4. O D não tem, o D está menor e o E é 2. Agora, o C passa lá, raio 4, né? E centro e O. Então ele passa também por 2 pontos, pelos pontos A e pelos pontos C, entendeu? Então, quantos pontos ele vai fazer? Só que a equação da diferença conta 2 pontos cada ponto que passa. Então vai ser 2 vezes 2, 4 pontos. Então tá lá. Passa a equação da diferença, passa pelo A e pelo C. Passa por 2 pontos, multiplica por 2, 4 pontos, tá? Então, na verdade, circunferência, né? A orelha aqui, ó. Tá? Então, como é que fica a resposta? A resposta é a equação da circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Então é a letra C. Tá lá, então temos a letra C, tá bom? Existe outra forma de fazer esse exercício, outras formas, tá? Se você esqueceu como é que tira a equação da reta da circunferência, poderia testar os pontos, né? Os pontos batem em cada equação dessa, usando o x para ver se bate o y, tá? Mas aí você teria que lembrar qual dessas equações são circunferência e reta, e aí depois bater em quais pontos ele bate e multiplicar por 1 ou por 2, tá? Mas acho que essa é a resolução mais simples, você conhecer a equação da reta, circunferência, tira logo as duas, vê por que pontos passam e multiplica se for a equação da reta por 1 e a equação da circunferência por 2. Então aí foi uma questão média para fácil, né? Numa prova do Enem que foi bem mais difícil nos últimos tempos, tá bom? Forte abraço e até uma próxima aula.